Casmurro, aquele que é teimoso ou ensimesmado. Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que nós vamos falar de O Dom Casmurro. Então, Dom Casmurro entra como releitura do projeto do Desafio Todo Leitor. Eu reli aqui O Sorriso do Lagarto, foi a última resenha que saiu aqui no canal, e agora vamos falar do livro do Machado de Assis. Fazia tempo que eu não lia nada do Machado de Assis. E a prerrogativa pela qual esse livro é famoso, né, aquela velha história, né, a Capitu traiu ou não traiu Bentinho, essa história só começa a acontecer lá com 77% da leitura do livro, a partir do capítulo das 10 libras esterlinas, que é um empréstimo que a Capitu fez aí com o Escobar, né, e que o Bentinho começa a desconfiar e tal. Esse é um livro que é para ser lido várias vezes, porque ele contém uma série de pistas que você vai percebê-las dependendo do tipo de leitor que você é ou dependendo do tipo de leitura que você faz. Quanto mais aprofundada for essa leitura, né, quanto mais consolidada for a absorção do texto que tem aqui nesse livro, maior é a extração das pistas subentendidas ao longo do texto. É um romance clássico, narrado em primeira pessoa, mas que acaba sendo também um livro policial, talvez por conta dessas pistas, né? Ou talvez por conta do caso a ser investigado. Esse livro envolve a percepção da índole de vários outros personagens a partir desse personagem narrador, o que confere a ele então a impressão de que ele seja um narrador duvidoso. E aí no primeiro capítulo desse livro, o próprio Bento Santiago vai explicar de onde foi que ele, né, adquiriu esse apelido de Dom Casmurro. Que o Casmurro seria uma pessoa muito introvertida, que não se relaciona, uma pessoa triste. O Dom seria para conferi-lo ares de fidalgo, né, de que ele é uma pessoa da classe. Isso, querendo ou não, já é uma pista para você julgar o caso mais famoso da história da literatura, porque ele já vai estar entregando nesse momento que o narrador está se justificando certas decisões que ele tomou. Veja só. Então, se você não sabe do que é que eu estou falando, você não sabe nada do Dom Casmurro, que eu acho difícil, por ser uma das obras mais cobradas na escola, né? Inclusive é uma releitura, porque a última vez que eu li esse livro eu estava no ensino médio, isso já tem aí uns 16 anos. E devo dizer que vai ter spoiler, galera. Se você quer saber, realmente continua. Se você não sabe de nada dessa história, não quer estragar sua leitura, então para o vídeo aqui. Então, como eu disse, a prerrogativa pelo qual esse livro é famoso só vai acontecer lá por esse capítulo 112, se eu não me engano, né? Porque o Machado de Assis tem capítulos bem curtos, inclusive capítulos de apenas um parágrafo. Então, esse aqui tem no total 209 páginas distribuídas em 148 capítulos. Então, é uma leitura que flui, é rápida. Então, antes desse 77% da leitura, né, o que é que nós temos? O Dom Casmurro, o Bentinho, vai contar a história da sua infância, da sua adolescência, né, que o condicionaram a essas decisões que ele tomou ao final da história. Então ele vai falar dessa infância, dessa vizinha que ele conheceu, né, a Capitulina, que era com quem ele brincava, que de acordo com um tio seu lá, tinha os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ele mesmo diz, oblíqua eu não sei o que é, mas dissimulada eu sei. E aí o oblíqua, para atribuir a uma pessoa, seria uma pessoa dúbia, uma pessoa que se apresenta de soslaio. E o Bentinho deveria ser padre por conta de uma promessa da sua mãe, que ela deveria colocar alguém no seminário, até que ele se apaixona por essa Capitu. E ele já vai dando indícios de que a Capitu sabia que ele viria a ser padre, né, mas que esse amor que era recíproco e tal, que seria por conta dela, por iniciativa dela, que ele tomaria providências para evitar esse destino. Então eles fazem uma jura, uma promessa, né, de que ele não vai ser padre, que ela vai esperar ele voltar do seminário, que eles vão criar alguma desculpa, né, porque ela mesma diz para o Bentinho, olha, a promessa da sua mãe é que ela
faria alguém padre e não que você deveria ser o padre. Então a gente já começa a entender que essa característica dissimulada dela era casada muito com certa esperteza. Ele fala que a Capitu era mais mulher do que o Bentinho era homem, né? Para dizer que ela, enquanto adolescente, era uma menina já com certas curvas, com certas formas, enquanto que ele se sentia mirrado, ele não significava nada. E aí ele vem a conhecer um amigo no seminário que se chama Ezequiel Escobar. E esse amigo também, muito mais homem do que ele até fala que ele percebia que ele era mais forte, mais apresentável, que lhe conferia uma certa inveja. E esse Escobar é o único amigo desse Bentinho em toda a obra. A gente não vai falar de nenhum outro amigo desse cara. Há pistas sobre essa amizade, sobre coisas que envolvem essa amizade, mas eu não quero me prolongar. E, além disso, a Capitu tinha uma amiga chamada Sancha, que vem no futuro a se casar com o Escobar. E depois de casados, eles têm uma filha que, em homenagem à amiga Capitu, eles dão o nome da menina de Capitulina. O Bentinho se casa com a Capitu e eles são dois casais de amigos, né, que estão sempre se vendo, indo um na casa do outro. E a Capitu quer muito ter um filho, lembrando que todos os desejos da Capitu são reportados pela fala do Bentinho, então a gente não conhece direito a Capitu, as coisas que ela queria, as coisas que ela tinha vontade, né? Tanto é que quando eles casam, o Bentinho fala que o casamento não era para eles dois, o casamento era para os outros, porque ela não aguentou ficar muito tempo sozinha com ele aquela semana de lua de mel, né? Ela queria mostrar para o mundo que ela estava casada. Mas será mesmo que ela queria isso? É o que o Bentinho fala. E ela queria muito um filho, que logo depois eles vêm a ter esse menino, que em homenagem ao moço do casal amigo, leva o nome de Ezequiel. E o Ezequiel, depois que vai crescendo, ele tinha algumas brincadeiras muito interessantes, e uma delas era de imitar as pessoas. Até que ele imita o Escobar. E quando ele imita o Escobar, o Bentinho fica assim, meu Deus, esse menino é muito parecido com o Escobar. Só que essa desconfiança de que talvez Capitu tinha um envolvimento mais íntimo com Escobar vem de coisas anteriores. Como lembra que eu disse que o livro é cheio de pistas. O que o Machado de Assis fez foi plantar a dúvida. Ele não disse em nenhum lugar qual é o fechamento dessa história. Portanto, é uma história aberta. Cabe a você, leitor, decidir o que é que vai ser aqui. Eu me lembro, uma cena que tinha ficado muito na minha cabeça quando eu li esse livro quando era adolescente, era do Bentinho tomando café, quando ele decide que ele já está com desgosto da vida, porque ele tem essa certeza que ele pegou chifre, e ele quer acabar com a própria vida, ele vai lá envenenar o próprio café. E eu lembro que nesse momento aparece o menino, e ele fica decidindo se dá ou não dá o chá para essa criança, para se livrar, né, do produto da perfídia da esposa. Na verdade, eu pensava até que era chá, e aí, relendo, eu percebi, não, é café. O livro está repleto de outras temáticas da época, do início do século XIX até a metade do século XIX, no qual tem ali um agregado da família, José Dias, que se passa por médico, né, que ajuda as pessoas e que acaba vivendo ali às custas daquela família, senhores de escravo, um pessoal que não precisava trabalhar, né, e tal. A questão das coincidências da vida, o fato de que a Capitu se parecia muito com a mãe da Sancha, que o pai da Sancha fala assim, meu filho, a vida tem dessas coincidências. Para plantar a dúvida, né, no leitor de que talvez o filho do Bentinho não seja filho do Escobar como ele desconfia. Pode ser uma coincidência da vida. O que é que eu acho? Desde o início da história, o Bentinho sempre se mostrou muito desconfiado e muito ciumento. Inclusive, quando ele está no seminário, que ele ouve a notícia de que a Capitu está lá feliz, brincando com alguns peraltas que passam pela rua, que ele fica muito enciumado, né? Como assim, peraltas? Com quem ela está brincando? Né? Enfim. Ele sempre foi muito desconfiado. Ao mesmo tempo que ele traz à tona o detalhe de que a Capitu foi que implantou nele a ideia de desistir do seminário, de como sair de lá, para plantar também a hipótese de que, da mesma forma, ela poderia estar enganando ele mesmo depois de casado. Eu acho que não houve traição porque a gente não conhece a Capitu, a gente não sabe nada sobre ela. Tudo que a gente tem sobre a Capitu passa pela visão do Bentinho. Então a gente não dá pra saber quem é essa moça, afinal de contas. E aí uma coisa que eu fiquei assim, mas
Se ela não traiu o Bentinho, então por que quando ele acusou ela de tal coisa, ela não insistiu em dizer que não foi, isso é coisa da sua cabeça, isso tem nada a ver. Ela até falou, mas de maneira muito comedida, e ele persistiu nessa dúvida, né? Inclusive isso abalou profundamente o relacionamento desses dois, que depois se mudaram para a Europa e tal, e ele ficou, ela continuou mandando cartas para ele, e ele continuou assim indiferente a essas cartas, desejando que ela morresse logo. O fato de ela não ter sido mais consistente nisso traz, de certa forma, a percepção de que há uma culpa aí. Mas aí lembra que ela é oblíqua, né? Ou seja, ela não é muito de se pôr. E quando se põe é pura dissimulação. Eu só vou dizer que ela não traiu o Bentinho pelo fato de que a gente não sabe quem é a Capitu. A gente não sabe o que ela queria, né? Quais são os traços reais da personalidade dela a partir de um narrador onisciente. Machado de Assis não fez isso. É por isso que esse livro é tão genial. Inclusive, se você buscar por aí pela internet, você vai encontrar artigos, trabalhos acadêmicos de pessoas que provam a teoria de que sim, Capitu traiu Bentinho, ou de que não, Capitu não traiu Bentinho. Vai ficar para você, leitor, decidir isso. Tem uma resenha muito engraçada sobre Dom Casmurro do canal da Rocicléia, que é muito divertida. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir, porque vale a pena. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Eu vou deixar aí do ladinho outra sugestão de vídeos. Vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.